Opus Dei. No passado, se estivesse em uma festa e dissesse que era da Opus Dei, era como jogar um balde de água fria em alguém. Há 2 semanas eu disse que era da Opus Dei e todos se voltaram para mim. Eu tinha a atenção de todos. Foi uma sensação ótima. Antes era como falar sobre sua sogra, não é? A lealdade inquestionável a Roma pelo fundador da Opus Dei fez com que a organização se tornasse favorita dentro do Vaticano. Ontem foi o 30º aniversário da morte de José Maria Escrivá, fundador da Opus Dei. Quando foi canonizado pelo Papa João Paulo II em 2002, este dia se tornou o seu dia. As congregações da igreja podem estar em decadência. No entanto, a Catedral Católica em Southwark está repleta de membros da Opus Dei, com seus familiares e amigos. É um belo sermão vespertino e, enquanto a maior parte de Londres provavelmente está fazendo churrasco, centenas de pessoas assistem essa missa pelo fundador da Opus Dei, São José Maria Escrivá. É extraordinário que haja apenas 500 membros em todo o país, mas mesmo assim a igreja está lotada. E é um testemunho do papel-chave deste homem no centro espiritual dessa organização. Nada do que li no livro deu a menor ideia de como a Opus Dei se organiza. Os numerosos celibatários correspondem a 1/4 de seus membros. Eles vivem em centros especiais e sua renda é dada para a causa. A maioria dos demais são os chamados supernumerários, cuja vocação é casar e criar famílias, como um presente para o espírito do fundador, que está sempre perto. De repente eu vi como alguém que tinha um papel paternal e que eu nunca conheci. Tento tê-lo em mente pela vida que ele viveu. É um bom guia para seguir na vida. A Opus Dei afirma que todo trabalho pode ser santificado, desde que seja um bom trabalho. Muito bem. Se a pessoa tem a ordem de prioridade certa, é possível fazê-las de modo compatível com os demais aspectos da vida. O lado espiritual e a família vêm antes. O trabalho é muito importante, mas é apenas um meio para se chegar a um fim. Paul e sua esposa Benedict são conhecidos como supernumerários. Eles têm 5 filhos. Os ensinamentos do fundador incentivam os casais a criar famílias e que a mulher fique em casa, cuidando de todos. Acho que no meu caso, o meu trabalho em casa, como podem ver, é composto por milhares de coisas pequenas a se fazer todo dia e muitas vezes são as mesmas todos os dias. Mas faço com um sorriso. Não quero mais, mãe. As mulheres têm uma ligação com o seu filho de uma forma que um homem jamais poderia ter. Esta é a base para se entender os papéis diferentes de homem e mulher na sociedade. Nós somos diferentes. Esta visão sobre a vida em família reflete a visão de Escrivá. Ele se via como o pai da organização e era responsável por tudo. O fundador nos ensinou que a família sem unidade não é nada. Isso inclui a igreja como uma família, a família como seus membros. Nós da Opus Dei somos uma família. A sua obsessão era a união. Não é incomum que católicos tenham famílias numerosas, mas para Escrivá, ter uma família grande era para usá-la, nas palavras dele, para exercer uma influência cristã na sociedade. Era uma tarefa sobrenatural. Foi quando seu pai, Josué, tomou uma decisão muito importante. Esta é nossa obrigação como casal. Primeiro, ser um casal e depois ser pais de filhos. Nós temos
Sorte porque sempre quisemos uma família grande e fomos abençoados até Já hoje. está na hora. Vamos lá, todo mundo para a cama. Uma das acusações do livro contra a Opus Dei é tratar as mulheres como medievais. Os membros mulheres são obrigados a limpar os aposentos dos homens sem qualquer compensação. E os homens cuidam de prover a família. Como muitas coisas no livro, há um fundo de verdade nisso. A limpeza é feita pelas mulheres, chamadas de numerárias assistentes. Mas a semelhança termina aí. Pelo que entendi, você é uma numerária assistente. Você pode me explicar exatamente o que é isso? O numerário assistente, basicamente, o que ela faz. Sua vocação na Opus Dei é cuidar dos trabalhos da casa, que é administrar os centros da Opus Dei. Todos os numerários assistentes são mulheres, ou se eu entrasse para a Opus Dei, eu seria um numerário assistente? Não, só mulheres. E por que assim? Pela natureza do trabalho? Exatamente, isso mesmo, por nenhuma outra razão. Porque nós... Bem, os homens têm seu papel na sociedade e as mulheres têm seu papel. É natural para a mulher querer cuidar e arrumar a casa. Eu imagino que 50% dos membros sejam mulheres. Elas devem gostar do trabalho, então. Exatamente. Porque se fosse algo tão terrível ser escrava, elas pensariam em ir embora. Escravas? Certamente não são escravas. É claro que não são escravas. Adriane tem servido a Opus Dei toda a sua vida, há mais de 20 anos. A Opus Dei existe para nos lembrar que somos santidades de Deus. E a santidade é fazer as coisas bem. Não só por si, mas para vê-las bem feitas, por amor a Deus. Me sinto realizada como mulher fazendo trabalho doméstico. Realizada mesmo. Pensei que era isso o que queria fazer na vida. Eu sabia que seria feliz. E sou. Estas ideias podem fazer as feministas se arrepiarem. Mas quem era eu para dizer a ela que ela estava enganada? Embora a Opus Dei não tenha monges ou freiras, há outro tipo de associado que segue os ensinamentos do fundador com devoção ainda maior. São os numerários que, depois de anos de estudo que incluem filosofia e as obras de escriva, seguem para onde seu líder espiritual os enviar. É uma vida cujos valores vão contra as ideias do mundo moderno. Um numerário é uma pessoa que se dedica inteiramente a Deus na Opus Dei e que segue o celibato. Nós não nos casamos e ficamos totalmente disponíveis a vida toda ao que for necessário. Eu sei exatamente o que é abrir mão. É uma decisão que acho que vale a pena mesmo. Os numerários vivem em centros ou femininos ou masculinos. Alguns trabalham fora de casa. Outros, como Aileen, que se uniu à Opus Dei aos 18 anos, trabalham para a organização e administra os centros. Neste nível, homens e mulheres vivem em mundos totalmente distintos. Finanças separadas, aconselhamentos separados e até mesmo revistas separadas. Quando eu era padre, fiz uma série de votos, mas nunca me envolvi com o aspecto mais controverso da vida de um numerário: a mortificação corporal. O Código da Vinci fala de um objeto chamado silício, uma corrente de pontas metálicas afiadas. Dan Brown descreve em detalhes como Silas, o monge albino, força as pontas afiadas em sua carne sangrando. A ideia parece ser evocar o sofrimento de Cristo. Aqui, senhor. Este é o meu quarto. É bem pequeno. Sim, ele é pequeno, mas adequado.
Uma das coisas do livro é a referência a esse objeto, o silício. Você usa isso como numerário? Sim, eu tenho um. Quer vê-lo? Eu adoraria ver. Eu já ouvi muito falar dele, mas eu nunca o vi. O silício é uma versão moderna do pungente mencionado por São Paulo. E esta é? A versão moderna do silício é só desconfortável. Você usa por no máximo 1 hora. Parece uma tela de galinheiro. Não. É algo parecido. Você pode comprar no Orme ou outro convento. É bem afiado. Mas ele é liso deste lado. Sim. Há silícios para partes diferentes do corpo. Esse aqui eu creio que seja para a coxa. Não, aqui em cima. E não corta a carne, não sangra. Sim, ele não corta a carne, não sangra. No Código da Vinci tem-se a ideia de que o sangue escorre. Sim, e que a pessoa isso sangra mesmo. até morrer.